Kávia tentou se explicar inúmeras vezes. Disse que se sentia sozinha, que as viagens frequentes de Heian a deixavam carente e que, no meio dessa solidão, acabou se envolvendo com aqueles homens. Admitiu que teve relações com todos eles, rapazes entre 24 e 30 anos, amigos de sua antiga empregada, Mania. Oi, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje trazemos mais uma história real daquelas que provam que, muitas vezes, a realidade consegue ser ainda mais absurda do que a ficção. Essa história tem uma reviravolta bizarra e, como era de se esperar, acabou parando nos tribunais. Dessa vez, o caso vem de Manipur, uma região da Índia, que, aliás, faz parte do 7º maior país do mundo. No centro dessa confusão está uma esposa bonita, mãe de 2 filhos, casada com um marido igualmente atraente, que tem um emprego estável e uma boa reputação. Parece uma família perfeita, né? Pois é, só que nem tudo era o que parecia. A verdade é que essa esposa estava longe de ser fiel, e não era de agora. Pelo que dizem, esse comportamento vinha de tempos atrás, desde os dias em que ela ainda trabalhava. Mas o escândalo veio à tona quando ela foi flagrada em plena ação com o jardineiro do vizinho e 2 capatazes, dentro do próprio quarto. Quer saber todos os detalhes desse caso surreal? Então fica por aqui, porque a história só melhora. Antes de começarmos a história de hoje, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. E se curtir o conteúdo, compartilha com os amigos. Isso nos ajuda muito. Agora, bora direto ao que interessa. Essa é a história de Kávia, uma mulher linda, nascida em 1988, na cidade de Tinsukia, em Assam, na Índia. Mas beleza não era a única coisa que ela tinha de sobra. Kávia também era extremamente inteligente. Durante a faculdade, sempre se destacou como uma das melhores alunas, e depois de se formar, conseguiu um ótimo emprego como funcionária administrativa em um banco privado em Manipur. Com muito esforço e dedicação, logo foi reconhecida como uma das melhores colaboradoras da empresa. Em 2011, um amigo apresentou Kávia a Heian, um cara 2 anos mais velho que ela. Ele trabalhava em uma empresa internacional de equipamentos médicos, era meio nerd e bem reservado, mas vinha de uma família rica. Os dois se deram super bem e, em julho de 2012, decidiram se casar. Na época, Heian tinha 26 anos, e Kávia, 24. O casamento começou com o pé direito. Eles foram morar em um bairro nobre de Dibrugarh. Mesmo depois de casada, Kávia continuou trabalhando, com total apoio do marido. Em 2014, eles tiveram sua primeira filha e, no meio de 2015, o segundo filho chegou para completar a família. Apenas 4 meses depois do nascimento do bebê, Kávia voltou ao trabalho, enquanto sogros e uma babá ajudavam a cuidar das crianças. Ela continuava linda como sempre, mantendo a forma com uma rotina de exercícios, alimentação saudável e noites bem dormidas. Mas tudo começou a mudar no início de 2016, quando um novo cliente apareceu na agência bancária onde ela trabalhava. Esse cliente era Nikhil, um jovem de 27 anos, charmoso e irresistivelmente bonito. Logo de cara, ele ficou encantado com Kávia, mas achou difícil acreditar que uma mulher como ela já era casada e ainda tinha 2 filhos. Foi preciso que os amigos confirmassem essa informação para ele. Mesmo assim, Nikhil não desistiu e começou a jogar charme para cima de Kávia. O que ele não esperava era que ela fosse corresponder, e foi assim que os dois começaram um caso às escondidas, sempre fora do horário de trabalho. Com o tempo, Kávia passou a chegar cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas como reuniões urgentes, imprevistos no trabalho ou ligações de clientes de última hora. Mas Heian começou a notar que algo não fazia sentido. Desconfiado, ele resolveu conversar com um dos colegas de trabalho da esposa e descobriu a verdade. Não existiam essas reuniões longas nem tarefas extras. Na verdade, Kávia costumava sair do trabalho às 4 da tarde quase todos os dias. Decidido a tirar a prova, Heian começou a investigar por conta própria. E não demorou muito até que flagrasse Kávia e Nikhil juntos em uma pousada, a poucos quilômetros do banco. O choque foi enorme. Ele ficou furioso e com o coração partido, pronto para pedir o divórcio ali mesmo. Mas, ao pensar nos filhos pequenos e no seu trabalho, que exigia constantes viagens,
decidiu tentar resolver a situação de outra forma. As duas famílias se reuniram para discutir o futuro do casal. Depois de muitas conversas e negociações, ficou decidido que Kavya teria uma segunda chance, mas sob regras bem rígidas. Ela precisaria largar o emprego, se afastar completamente das redes sociais e até abrir mão do celular por um ano inteiro. Além disso, teria que se dedicar totalmente aos filhos. Com esse acordo em mãos, em 2017, Reyansh vendeu a casa onde moravam e levou a família para um condomínio de luxo em Manipur, na tentativa de recomeçar do zero. O bairro onde se estabeleceram ainda estava em construção. Apenas 35% das casas estavam ocupadas. O restante era tomado por obras e projetos inacabados. Mas, mesmo assim, a região já parecia bem movimentada, com vizinhos, mercadinhos, escolas, áreas de lazer e até escritórios. Desde 2019, depois que a babá anterior voltou para casa, a família contratou uma nova ajudante chamada Mania. Ela tem 31 anos e não é especializada em cuidar de bebês, mas ajuda a cozinhar e limpar. Como Kavya não trabalha mais, ela cuida de seus 2 filhos, que agora têm 5 e 4 anos, enquanto Mania cuida do restante das tarefas domésticas. O relacionamento de Reyansh e Kavya também mudou para melhor. Reyansh frequentemente a surpreende com jantares espontâneos e até se hospeda em hotéis de luxo para manter o romance vivo. Ele parece entender o quanto Kavya é deslumbrante e faz de tudo para que ela se sinta querida. Por sua vez, Kavya tem se dedicado mais à família, concentrando-se na criação dos filhos e em manter os pés no chão. Ela até se acostumou a ficar sem telefone, embora Reyansh tenha dito a ela que não há problema em usar a mídia social novamente. Kavya só entra no Facebook ou no Instagram ocasionalmente para cumprimentar amigos e familiares. No início de 2021, quando a pandemia diminuiu, Reyansh começou a assumir mais tarefas internacionais. Seu trabalho levou a lugares como Singapura e Brunei, com viagens que duravam de 2 a 3 semanas por vez. Mas como ele confiava totalmente em Kavya, sempre saía com paz de espírito. Durante esse período, sua ajudante Mania começou a se encontrar com Arsh, um capataz que trabalhava na construção do complexo. Arsh era 7 anos mais novo que ela, mas parecia que Mania gostava da ideia de namorar um homem mais jovem. No início, eles ficavam apenas no terraço. Por fim, Arsh começou a entrar, juntando-se a Mania na sala de jantar. Kavya não se importava e até perguntou uma vez: "Vocês estão namorando?" Eles responderam timidamente: "Apenas amigos." Algumas semanas depois, Mania trouxe outro homem para o terraço. Dessa vez, Rishaf, um supervisor de construção de 24 anos que trabalhava em uma seção diferente do bairro. Ele não conhecia Arsh, mas isso não pareceu incomodar Mania. Kavya percebeu que os dois estavam se aproximando, mas não interferiu. Eles são todos solteiros, pensou ela. Desde que nada de inadequado aconteça em casa ou na frente das crianças, tudo bem. Pouco tempo depois, Mania foi vista conversando com um jardineiro chamado Ishaan perto da casa. Não ficou claro qual era o relacionamento deles, mas o comportamento brincalhão e sedutor de Mania com ele fez Kavya balançar a cabeça em sinal de diversão. Com o passar do tempo, a porta giratória de visitantes de Mania, fosse Arsh, Rishaf ou Ishaan, tornou-se uma ocorrência regular. Seus amigos homens sempre traziam lanches e sorvetes, que os filhos de Kavya adoravam. As crianças até começaram a se afeiçoar aos trabalhadores da construção civil e aos jardineiros, gostando das pequenas guloseimas que eles traziam quando vinham visitar Mania. No início de agosto de 2021, Mania pediu para tirar uma semana de folga para visitar sua aldeia. A sogra de Kavya aprovou, pois Mania estava trabalhando há mais de um ano sem nenhuma folga. Nessa época, Reyansh estava viajando frequentemente para Singapura para um projeto de instalação de dispositivos médicos em um hospital, deixando Kavya em casa com as crianças. Uma semana se passou e Mania não retornou. Seu número de telefone também não estava funcionando, o que deixou Kavya preocupada. Para aumentar a confusão, os capatazes e jardineiros que eram amigos de Mania começaram a aparecer na casa de Kavya, perguntando sobre seu paradeiro. Kavya começou a conversar com eles sobre Mania, até mesmo trocando números de telefone, já que os conhecia há meses e achava que era algo inofensivo. Lá pelo meio de novembro de 2021, uma mulher chamada Meera, de 51 anos,
apareceu na vizinhança junto com sua filha Sneha, de 16 anos. Elas estavam por ali para supervisionar a reforma de uma casa próxima. Durante a vistoria, Meera percebeu que um de seus trabalhadores, um jovem de 26 anos chamado Varun, não estava no local. Irritada, ela perguntou sobre ele, e um dos outros trabalhadores respondeu casualmente: "Ah, ele não tá faltando ao trabalho, não, senhora. Só tá na casa da namorada. Bloco D, bem na frente." Sem pensar duas vezes, Meera e Sneha foram direto para o tal bloco D, que, sem que soubessem, era a casa de Kavya. A porta estava fechada, mas, confiantes de que Varun poderia estar na cozinha com a empregada, elas passaram pelo portão e seguiram pelo pátio lateral. Foi quando passaram por uma janela com as cortinas parcialmente abertas que tudo mudou. Elas pararam no mesmo instante, congeladas pelo choque. Ali estava Varun. E ele não estava com mania. Ele estava aos beijos com Kavya. Atonitas, Meera e Sneha saíram dali sem fazer alarde. Meera não conhecia Kavya pessoalmente, mas tinha certeza de que aquela mulher não era empregada da casa. Só podia ser a dona. Ainda perplexa, ela resolveu ir até a administração do condomínio para se informar sobre os moradores. Quando recebeu uma foto de Kavya, sua suspeita foi confirmada. Era ela mesma. Furiosa e determinada a não deixar isso passar, Meera exigiu o contato de Reyansh. A administração, claro, hesitou em entregar o número, mas Meera não se deu por vencida. Com um tom sério, ameaçou denunciar o caso à polícia, dizendo que coisas estranhas estavam acontecendo na vizinhança. Não querendo confusão, acabaram cedendo e entregaram o telefone de Reyansh. Sem perder tempo, Meera ligou para ele e contou tudo o que havia visto. Ainda sugeriu que ele verificasse as câmeras de vigilância da casa, caso tivesse alguma dúvida. A notícia pegou Reyansh de surpresa. Alarmado, ele suspendeu sua viagem de negócios e voltou para Manipur em meados de dezembro de 2021. Assim que chegou em casa, foi direto checar as imagens das câmeras de segurança. Para seu espanto, descobriu que as gravações dos últimos 10 dias simplesmente tinham sumido. Desconfiado e furioso, ele confrontou Kavya, mas ela apenas deu de ombros e disse que as câmeras deviam estar com defeito. Reyansh não engoliu essa desculpa. No dia seguinte, foi até a administração do condomínio e pediu as gravações das câmeras comunitárias próximas à sua casa. Quando analisou as imagens, sentiu o sangue ferver. Nos últimos 10 dias, 4 homens diferentes haviam entrado em sua casa em horários variados durante a tarde e a noite, ficando por lá por 2 ou 3 horas antes de irem embora. Reyansh sabia que eles não estavam ali para ver mania. Afinal, ela havia ido embora 2 meses antes. As únicas pessoas na casa durante esse período eram Kavya e seus filhos pequenos. Chegando em casa completamente descontrolado, ele confrontou Kavya com todas as provas. Queria saber por que raios capatazes, operários da construção e até o jardineiro estavam visitando sua casa daquele jeito. Kavya, sem conseguir dar uma resposta convincente, desabou em lágrimas e começou a pedir desculpas. Mas Reyansh já estava no seu limite. Tomado pela raiva e pela dor, ele perdeu o controle e apertou a mão com força contra o pescoço dela até que ela ficasse sem forças. Em pânico, Kavya conseguiu se desvencilhar e correu para a cozinha, onde pegou uma faca. Quando Reyansh avançou em sua direção, ela entrou em total desespero e, sem pensar, o golpeou no peito até vê-lo desmaiar no chão. O choque tomou conta. Tremendo, sem saber o que fazer, Kavya saiu correndo e gritou por ajuda. Os vizinhos chegaram depressa e levaram Reyansh às pressas para o hospital mais próximo. Enquanto isso, com a mente girando, Kavya ligou para sua mãe. Fez arranjos para que seus filhos ficassem seguros, e sem fugir ou hesitar, se entregou às autoridades. Depois disso, uma investigação foi aberta. Felizmente, depois de quase uma semana de tratamento no hospital, Reyansh sobreviveu. Mas a recuperação física não foi nada comparada ao golpe emocional que ele sofreu. Ele se sentia humilhado, traído e completamente exposto. Afinal, os boatos sobre os encontros de sua esposa com o jardineiro e os trabalhadores da construção já tinham se espalhado pelo bairro. A mãe de Meera, uma vizinha conhecida por adorar uma fofoca, fez questão de contar a história para quem quisesse ouvir. Reyansh não estava furioso apenas pelo ataque.
O que mais doía era saber que essa era a segunda vez que Kavya o havia traído. Kavya tentou se explicar inúmeras vezes. Disse que se sentia sozinha, que as viagens frequentes de Reyansh a deixavam carente e que, no meio dessa solidão, acabou se envolvendo com aqueles homens. Admitiu que teve relações com todos eles, rapazes entre 24 e 30 anos, amigos de sua antiga empregada, Mania. Indignado, Reyansh levou o caso à polícia e denunciou os trabalhadores da construção por comportamento inadequado dentro de sua casa. Durante a investigação, a polícia analisou imagens das câmeras de segurança e ouviu depoimentos dos vizinhos, e da própria Kavya. Ficou claro que 4 homens tinham o costume de visitá-la. Arsh, 25 anos. Rishaf, 24 anos. Varun, 26 anos. E Shaan, 24 anos. Todos trabalhavam no mesmo bairro, mas em empresas diferentes. Ou seja, eles nem se conheciam. Descobriu-se que Mania havia organizado tudo de forma estratégica, garantindo que os encontros nunca se sobrepusessem, o que tornava a situação ainda mais difícil de ser descoberta. Quando interrogados, os trabalhadores alegaram que Kavya havia tomado a iniciativa. Mas ela negou e insistiu que foram eles que deram o primeiro passo. As versões conflitantes só tornaram a situação mais complicada. O advogado de Kavya argumentou que a facada foi um ato de autodefesa. Ele alegou que ela estava acuada, que Reyansh a havia atacado primeiro e que ela só reagiu por medo. Esse argumento ganhou força, principalmente depois que Reyansh admitiu que, no calor do momento, perdeu o controle. A preocupação principal passou a ser resolver o caso de forma justa, levando em conta também o impacto sobre os 2 filhos do casal. Finalmente, em abril de 2022, o Tribunal Superior de Manipur deu seu veredicto. Kavya foi considerada culpada de agressão, mas com atenuante de autodefesa. Sua pena foi de 7 anos de prisão, mais 4 meses adicionais por má conduta. Arsh, Rishaf, Varun e Shaan também foram condenados. Cada um pegou 2 meses de prisão, cumpridos separadamente para evitar qualquer contato entre eles. Com isso, Reyansh não teve escolha a não ser voltar para a casa de seus pais, garantindo que seus filhos recebessem os cuidados necessários enquanto ele continuava trabalhando no exterior. Ele até expressou gratidão à mãe de Meera, pois, apesar de sua fama de fofoqueira, ela acabou sendo a peça-chave para que a verdade viesse à tona. Sem os rumores dela, Reyansh admitiu, talvez nunca tivesse descoberto o que realmente estava acontecendo. E Mania? Bom, ninguém nunca mais ouviu falar dela. A mulher que, de certa forma, estava no centro de toda essa confusão desapareceu sem deixar rastros. Seu paradeiro continua um mistério, adicionando um último toque de suspense a uma história que já parecia digna de um filme. Que lições podemos tirar dessa história?